Atenção, torcida do Vasco. Olha o que Roger Guedes falou do Vasco após o interesse. Mas calma, antes de qualquer coisa, eu preciso te mostrar um detalhe dessa história que muita gente simplesmente esqueceu. Porque talvez você não lembre, mas Roger Guedes já teve um momento muito marcante envolvendo justamente o Vasco. E não foi qualquer momento. Lá atrás, em 2018, quando ainda defendia o Atlético Mineiro, Roger Guedes saiu de um jogo contra o Vasco completamente abalado. Tudo aconteceu depois de um erro num lance decisivo. O atacante tentou um passe de calcanhar, errou, e a jogada acabou virando um contra-ataque que favoreceu o Vasco. Depois da partida, o próprio Roger Guedes abriu o coração. Disse que chorou no vestiário. Isso mesmo, chorou. Porque, segundo ele, nenhum atleta quer errar, ainda mais vivendo pressão, críticas e um momento complicado da carreira. A situação mexeu tanto com ele que naquela semana o atacante revelou que foi à igreja, pediu forças, pediu direção e pouco depois conseguiu dar a volta por cima. Agora, olha como o futebol dá voltas, porque anos depois, em 2026, o caminho entre Roger Guedes e Vasco volta a se cruzar, mas dessa vez de um jeito completamente diferente. Segundo bastidores, Roger Guedes já pensa em deixar o Oriente Médio. O atacante vê com bons olhos uma volta ao futebol brasileiro. E aí vem a parte que interessa ao torcedor vascaíno. O Vasco acompanha a situação. Sim, ainda não existe proposta oficial, ainda não existe negociação aberta, mas existe interesse, existe monitoramento. E pessoas próximas ao jogador indicam que a possibilidade de atuar no Vasco é vista com bons olhos. E foi justamente uma fala antiga do próprio Roger Guedes que voltou a repercutir nesse momento. Porque depois daquele jogo contra o Vasco, mesmo vivendo um momento difícil, o atacante deixou claro que aprendeu muito com a situação. Mostrou maturidade, falou sobre pressão, falou sobre dar a volta por cima. E isso hoje faz muita gente enxergar o jogador de outra maneira, porque estamos falando de um atleta experiente, decisivo, que já provou no futebol brasileiro que pode resolver jogo grande. Agora imagina comigo, Roger Guedes no ataque do Vasco. Velocidade, drible, personalidade, jogador que chama responsabilidade, que decide jogo e principalmente um nome que chegaria para elevar o nível do elenco. Mas calma, porque também existe o outro lado. Uma contratação desse tamanho não é simples. Salário alto, concorrência, projeto esportivo, tudo isso pesa. E o Vasco precisaria fazer um movimento muito forte nos bastidores. Só que existe um detalhe importantíssimo. O jogador quer voltar ao Brasil. E quando isso acontece, as coisas mudam rápido, muito rápido. Porque no futebol, uma simples conversa de bastidor pode virar negociação. E uma negociação pode virar anúncio. Agora eu quero saber de você, torcedor. Roger Guedes no Vasco seria contratação de impacto ou investimento arriscado? O Vasco tem que ir para cima? Ou é loucura? Comenta aqui embaixo porque eu tenho certeza, essa notícia vai dividir a torcida inteira.